Bom dia. Bom dia. Nós estamos passando um momento bem interessante em nossa nação e algumas pessoas têm dúvida em fazer greve e não fazer, parar e não parar. E eu acho interessante porque se nós somos regidos por uma Constituição, na nossa Constituição, a lei de número 7.783/89, ela nos garante o direito de greve. Então, se devemos seguir a lei, obedecer os comandantes do país, eles nos dão o direito de parar. E eu acho que estava na hora de mostrarmos que nós somos pessoas que pensam, né? E eu queria parabenizar essa classe que decidiu parar, que são os caminhoneiros, decidiu parar. Na verdade, eles não são apenas uma classe, é um povo, é o povo brasileiro. O nosso herói da Inconfidência Mineira, Tiradentes, ele foi morto porque ele protestou contra os impostos que eram de 20%. E ele causou a Inconfidência, ele causou um caos na época e mataram ele. Hoje, se a gente colocar no papel, a gente paga mais de 50% de impostos, somando tudo que a gente paga. E a gente fica calado. É muito interessante que existe um ditado que diz assim: religião e política não se discute. Por isso que está o caos nessas duas áreas. Por isso que a gente está vivendo essas atrocidades aí de pessoas vendendo vassoura que limpa mal, vendendo água do Rio Jordão. E essa política que a gente está vivendo hoje aí. O assessor de um presidente é pego com uma mala cheia de dinheiro e a gente tem que ficar quieto. A gente vive no século 21, na pós-modernidade. E o que é pós-modernidade? Alguém sabe me dizer? Fique tranquilo, porque ninguém sabe. Nem eu. Ninguém sabe o que é pós-modernidade, porque se nós soubéssemos o que era, o que seria, o que será pós-modernidade, a gente não colocava o nome de pós, a gente colocava o nome do que seria. Um exemplo, vamos supor que hoje fosse os primeiros dias da humanidade. Então hoje, todos nós decidimos ir em uma feira comer pastel. Acabou o culto e fomos comer um pastel. E a gente faz de conta que seria hoje o primeiro domingo. Então no pós-domingo a gente foi comer pastel, certo? Pós-domingo fomos lá e comemos pastel na feira. A gente não sabia qual era o nome do pós-domingo, a gente conhecia só até o domingo. E aí veio um outro domingo. E aí a gente vai, vamos comer um pastel lá naquela feira que a gente foi. Vamos lá. E a gente foi comer um pastel numa segunda-feira. E aí colocamos o nome de segunda-feira. Porque a gente só conhecia até domingo. Conseguiu entender? O que é pós-modernidade? A gente não sabe, a gente conhece só até a modernidade. O legal é que nós somos contemporâneos dessa época. E a gente pode dar um nome para essa época, para esse momento. E pode ser o nome, sei lá, a época da corrupção, a época da alienação, ou pode ser o nome, a época da revolução, a época da transformação, a época onde um povo se levantou
e mostrou quem eles representam e por que foram feitos. Está nas nossas mãos. Eu fico em choque, eu falo com a minha esposa e com os meus filhos ou com alguns amigos, sempre quando eu passo na frente de uma farmácia, eu falo, meu Deus, como tem farmácia. Cada dia mais abre-se farmácia, uma atrás da outra. E se a gente não percebeu, farmácia vende droga. O nome é drogaria. Ou seja, a sociedade está andando adormecida, amortecida, drogada. Porque se está tendo muito, mas muito comércio de remédio, é porque tem muita gente tomando remédio. Se está abrindo um monte de farmácia, é porque tem comércio. Então são pessoas tomando remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar ligado, remédio para apagar, remédio para adormecer, para tirar a dor. Sem contar que vivemos também praticamente alienados, porque a tecnologia é uma bênção, eu creio que foi Deus que inventou esse negócio aí. Tecnologia é fantástico. A gente acha que foi Steve Jobs que renovou, foi nada. Porque o primeiro tablet quem deu foi Deus para Moisés. O primeiro tablet ele desceu do monte escrito num tablet. Ele trouxe um tablet, Moisés é uma pedra. Então não é errado. O problema é quando a gente não sabe usar. Se você pegar um revólver e colocar na mão de um adolescente, e esse adolescente entrar num lugar e matar um monte de gente, aí você fala, puxa, olha que perigo. Só que esse revólver na mão de um oficial, de um militar, ele pode salvar vidas, proteger uma nação. E a tecnologia, sendo bem usada, ela é extremamente válida. Porém, eu vejo ela alienando a nossa geração. Eu quero saber quantos conseguem me falar pelo menos 20 números de telefone. Isso era de prática, porque se você não quisesse andar com uma agenda de papel no bolso, você tinha que decorar. Hoje eu pergunto seu número, você fala assim, eu não sei, é porque eu não ligo para mim, ainda fala assim, dando risada. E acha legal não conhecer o seu próprio número. Só que o cérebro, ele é um músculo, e se ele não for exercitado, ele atrofia. E cada vez mais a gente pensa menos. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha uma memória fotográfica. Eu ia num lugar uma vez só, e quando eu era criança, tinha, alguém quisesse ir para algum lugar, levava eu, porque já era, eu sabia o caminho. E outro dia eu estava indo na casa de alguns amigos, e eu estava com o carro da Tabata e não tinha GPS, meu carro tinha GPS, falei, Tabata, onde que era? Ela falou, Alessandro, a gente vai lá direto, mas eu não lembrava, porque eu colocava no GPS e ia embora, não prestava atenção. Eu falei, meu Deus. A gente esquece o celular, a gente fica desesperado, porque a gente está ilhado, não tem contato mais de ninguém, a gente não consegue decorar. Isso vai naturalmente acontecendo em todas as áreas. Eu não sei como a gente consegue ficar calado ainda. A gente consegue ficar reclamando, sem assumir a responsabilidade. A gente faz parte desse país. A gente é resposta para esse país. A ideia de política, quando a gente fala de política, a gente já pensa logo em partido. Mas partido é uma das maneiras de se fazer política. Política nada mais é do que o papel da igreja. A palavra eclésia, ela vem da Grécia. E na Grécia era bem interessante que todo cidadão grego tinha direito de discutir o convívio social. Então eles se reuniam numa praça, num jardim como esse, chamado Ágora. E ali era convocado todos os cidadãos gregos, a vir à praça, discutir política. Eles convocavam uma eclésia. A palavra eclésia significa sair para fora. Pode até surgir um erro de português, né? Mas é exatamente isso. É você convocado para sair de dentro das suas casas,
para fora, para a praça, para discutir o convívio da polis, convívio social, ou seja, discutir política. Polis, em grego, que é de cidade, em latim. Política nada mais é do que cidadania. Política é grego, cidadania é latim. Então, se você é um cidadão, você deve. Você não tem direito, você deve fazer política. Ou seja, você deve ser ativo na sua sociedade. Ainda mais sendo igreja de Cristo, porque estávamos vivendo um contexto assim. Havia um governo corrupto, representado por Roma. Roma dominava e era corrupto. Era um governo corrupto. Os políticos, os parlamentares de Roma eram corruptos. E Jesus chega então e convoca uma eclésia. Ele chama algumas pessoas para fora e diz: não é essa maneira que se vive uma sociedade. Eu também tenho uma maneira de se viver numa sociedade. E aí a gente não entende a ideia de igreja. Porque se a palavra eclésia quer dizer chamados para fora, é para sair para fazer o quê? Para entregar panfleto? Para falar Jesus te ama? Para falar, ei, aceita Jesus, fala assim comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor. Não. É para discutir o convívio social. É para trazer uma referência. Nós estamos precisando hoje de referências. O Brasil precisa de referência. Referência em casamento, referência em amizades, referência em instituições. Nós estamos precisando de referências. Enquanto a gente fica nesse papo de, eu não me movo, não me envolvo, não me meto, pode saber que alguém está fazendo isso. Alguém, quando você fala assim, eu prefiro a política, a religião, eu prefiro não me meter, eu prefiro não discutir. Saiba, alguém está discutindo por você. Não existe a opção de não fazer escolha. O não fazer escolha, você sabe, você já escolheu, alguém está escolhendo por você. Eu acho que esse contexto que o país está nos proporcionando, não é à toa. Acho que é a hora de a gente colocar o nome nessa pós-modernidade. Jesus aparece nessa história, num contexto assim, quando ele surge. E era bem interessante a cultura judaica, porque a cultura judaica ela começa com uma carreira educacional forte. A criança judaica vai com 6 anos de idade para um colégio. E dos 6 aos 9, ela tem que decorar o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí ela decorando esse Pentateuco, ela vai para uma audição com doutores da lei, e ali eles precisam ser aprovados. Ele cita uma passagem, a criança diz a referência, ele cita a referência, a criança cita a passagem. Nem todos passam nessa audição. Então quem não passou vai trabalhar, vai exercer a profissão da família, vai ser pescador, e quem passa vai para uma segunda fase de educação, que é dos 9 aos 12 anos de idade. Dos 9 aos 12 anos de idade, agora, além de ele decorar os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, ele tem que decorar os profetas maiores, os profetas menores, a lei oral e a lei escrita, e os salmos, e os provérbios, dos 6 aos 9. E aí ele vai para uma outra audição, dos 9 aos 12. E ele vai para uma outra audição. Então aquela passagem na Bíblia que diz que Jesus estava com 12 anos de idade, discutindo com doutores da lei, havia mais um monte de crianças junto com Jesus lá, com 12 anos de idade. Porque se você prestar atenção no texto, o texto eles estão assombrados, não é que Jesus está citando a passagem da Bíblia, não, é que Jesus está explicando. Jesus entendia o que estava falando. E as outras crianças que estavam lá, elas só haviam decorado. Assim como a gente decorou para passar de ano, né? Me cita aí a tabela periódica, a gente teve que decorar isso, lembra? Né? Análise morfológico e sintático, fora quem gosta de português, eu acho que isso é uma tortura, cara.
A gente decorou tudo isso. O tamanho territorial, a extensão territorial da terra. A gente teve que aprender isso em geografia, senão não passava de ano. Só que esquecemos, por quê? Porque nós decoramos. Só que Jesus explicava aquilo. E era interessante que então quando você era aprovado, cada discípulo, cada sacerdote, ele tinha uma interpretação da Torá, da lei. E o nome que ele dava a essa interpretação era jugo. Então cada discípulo, ele tinha que caminhar sobre o jugo do que interpretava, do sacerdote que interpretava. E aí, daí que veio o nome daquela peça de madeira que colocava no boi. Porque tinha um boi velho, eles colocavam um jugo, e aí colocavam um boi novo. E o boi velho tinha que andar sobre o jugo do boi novo. A origem dessa palavra, da madeira, ela surgiu lá na cultura judaica. Porque um rabino, ele tinha um jugo, ou seja, uma interpretação da lei, e os meus discípulos, os meus talmidim, que era o nome que era colocado aos discípulos. Talmid vem de discípulo, talmidim quer dizer discipulinho, vamos dizer assim, os discipinhos, então, né, eu não sei como diz o diminutivo de discípulo, então fica melhor falar os talmidim. Os talmidins, que eram como se fossem pequenos discípulos, eles caminhavam sobre o jugo do seu rabino, da interpretação que ele tinha da lei. Só que só conseguia caminhar nesse jugo pessoas acima das médias, jovens extraordinários. E nesse contexto Jesus aparece. Só que Jesus não vai buscar nas melhores escolas. Jesus não vai buscar nas melhores faculdades. Jesus, ele vai na beira de um rio, onde tem alguém pescando. Jesus, ele vai numa coleta de impostos, onde tem alguns corruptos. Jesus vai numa festa. Jesus vai num poço. Jesus começa a pegar pessoas comuns, pessoas que viviam opressa e oprimida pelaquela sociedade, pessoas que viviam com uma vida natural e comum, e muitas vezes não se sentia apto a questionar, a participar de uma eclésia. E é esse grupo de pessoas que Jesus começa a chamar, porque era difícil naquela época, assim como é hoje. Era pesado você ter que ir trabalhar sem ter combustível, então pegar um ônibus lotado, ou você ter que trabalhar 3 meses para pagar impostos. Era pesado aquele contexto. E é nesse contexto que Jesus aparece e fala assim: ei, escute, eu também tenho uma interpretação da Bíblia, eu também tenho uma interpretação da Torá, só que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E Jesus pega pessoas comuns, como eu e você, como nós, e muda uma história. Escreve literalmente uma história. Porque existimos hoje 2018 depois de Cristo. Existe uma história antes dele e uma história depois dele. E essa história foi escrita com pessoas comuns. Pessoas comuns como nós, que caminhamos sobre um jugo suave, uma interpretação suave. Então, a gente não precisa ser super-herói. A gente só precisa pensar. Isso tudo aconteceu hoje, porque alguém pensou, falou: o quê? Eles vão aumentar 100% o combustível do diesel? Mas aí vai ficar inviável começar a trabalhar. Não tem como. O sistema que nós vivemos hoje é um sistema que, de todas as maneiras, eles trabalham para que não venhamos a pensar. Existe assim uma frase que diz: a solução é a educação. Eu não creio nisso. Sabe por quê? Porque hoje o que nós chamamos de educação não é educação. Então, não é essa educação que nós temos hoje que é a solução, porque isso que nós temos hoje não é uma educação, pelo contrário, eu acredito ser uma deseducação social. Nós somos educados para ser deseducados.
para ser alienados. Ninguém é provocado a pensar. Ninguém é feito a pensar. E eu acho que esse momento é propício para isso. Um momento de parar. De paralisar. E pensar. E refletir. Será que é isso que eu quero? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele tem um predestino para nós. Nós somos predestinados. E eu não estou falando de futuro. Eu não vou falar dessas coisas complicadas que estão 200 anos discutindo. Não é esse mérito que eu quero entrar. Eu quero entrar que Deus teve uma vontade. Que Jesus deixa ela explícita no Pai Nosso. Os discípulos falam assim: ei, Jesus, ensina-nos a orar. E ele fala assim: sim. Quando vocês orarem, ore assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade. Aonde? Aqui na terra, como no céu. Ou seja, o meu predestino é a terra. Eu fui predestinado a cumprir a vontade de Deus na terra. Eu fui predestinado a manifestar as virtudes de um Deus invisível na terra. Eu fui predestinado a trazer o reino para a terra. Só que para eu manifestar as virtudes dele, eu preciso entender que Ele me escolheu, me amou, me chamou, me formou, me vocacionou, me colocou nessa época para ditar o nome desse momento que estamos vivendo. Porque até agora a gente só conheceu até a modernidade. E nós estamos na modernidade. Então, não vai vir, não vai voltar agora, não vai descer do céu Moisés para nos falar o que tem que fazer nessa época. Para falar como usar as redes sociais no século 21. Não vai vir Elias profetizando, Jeremias. Esse BO está nas nossas mãos. E cabe a nós decidir o que fazer na época que estamos vivendo. Eu quero ser breve na minha é só introdução e eu falo, meu Deus, se a introdução está desse tamanho, imagina a palavra. Não, a palavra vai ser rápida, breve. Eu queria ler um texto para embasar a nossa conversa. E se fôssemos colocar um tema nesse nosso assunto, o tema seria espiritualidade paranormal. Espiritualidade paranormal. A ideia de greve, ela surgiu, ela é um vocábulo celta, que quer dizer, que vem de gravo, que quer dizer areia, terra, pedra. E aí lá no século XIX, na França, um grupo de trabalhadores acharam que estavam sendo explorados demais, e tinha uma praça, lá na frente, eu não lembro o nome do rio agora, eu não vou procurar aqui no texto que eu copiei, Sena, lembrei. Do rio Sena tinha uma praça que tinha várias areias e cascalho, que eles colocaram o nome de Greve, o nome dessa praça. É Place de Greve. E aí, eles colocaram o nome de Greve lá nessa praça. E aí quando os trabalhadores, foram todos lá indignados, porque eles acharam que estavam sendo explorados. Chegaram os patrões e falaram assim: cadê o pessoal? Ah, eles estão lá na greve. Estão lá na praça. Estão lá na greve. Então greve, a origem dela é isso aí: areia, terra, lugar de... E foram um grupo de pessoas que pensaram e decidiram parar. Essa é a origem, de onde surgiu, de onde veio isso. E eu quero, então, rapidamente trazer um pensamento para nós aqui. Está lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, e versículo de número 3. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Ele era Deus, e Ele estava
com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção agora. Porque se a gente entender isso, a gente pode escrever uma história. Então, a Bíblia diz, em João 1:1, no princípio era o verbo. Verbo nós traduzimos por palavra. Algumas versões da Bíblia já vêm com essa tradução. No princípio era a palavra. Porém, palavra, ela só surgiu aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Então, o original dessa palavra que está escrito lá é logos. No princípio era o logos. Logos quer dizer pensamento. Então, no princípio, era um pensamento. É isso que João está dizendo. Porque eu penso, e do meu pensamento, eu manifesto na fala, e translitero na escrita. Mas tudo inicia onde? Em um pensamento. Tudo inicia em um pensamento. Tudo inicia em um pensamento. Então, João está dizendo o seguinte: no princípio era um pensamento, e o pensamento pensou, e o pensamento se fez carne, e habitou em nosso meio. Certo? Olha que interessante. (435 antes de Cristo), Aristóteles, ele diz que nós somos uma massa movido por uma pequena potência, que ele colocou o nome de psique, que foi traduzido para o latim por ânima e para português por alma. E são 3 tipos de ânima, ou 3 tipos de psique, ou 3 tipos de alma. Aristóteles diz que tudo que tem ânima tem vida, ou seja, tudo que tem alma tem vida. Daí a ideia de desenho animado, desenho com vida. Então ele diz o seguinte: são 3 tipos: a psique, ou a vida vegetativa, que ela tem potência para crescer e reproduzir; a vida intuitiva, que ela tem potência para crescer, reproduzir e instinto; e a vida, ou a ânima, ou psique intelectivo, que ela tem potência para crescer, reproduzir, instinto e intelecto. Daí a ideia é que nós somos uma ânima racional, um animal racional. Tudo que tem vida, tudo que se move tem ânima, tem psique, certo? Que é aqui a nossa mente. Então, beleza. João, 1 João 1:4-8, diz assim: o Espírito da vida, a carne não produz nada que aproveite. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Jesus está dizendo assim: as palavras que eu vos digo são Espírito. João 4:24 diz assim: Deus é Espírito. Certo? Vamos lá. Deus é Espírito. Só que Deus é igual a pensamento.
Não é isso? Porque a Bíblia diz que Deus, no princípio, era um pensamento. E o pensamento era Deus. Então, a Bíblia diz que Deus é um pensamento. Só que a Bíblia diz também que Deus é espírito. Opa! Se Deus é espírito, e Ele é um pensamento, e Jesus diz, as palavras que eu vos digo são espírito. E Aristóteles diz que nós somos uma massa movida por uma potência. O que nos dá vida é essa potência que ele colocou o nome de psique, que foi traduzido para ânima, que foi traduzido para alma. Ou seja, o que nos dá vida é a alma. E alma nada mais é que a mente. E o pensamento, ele acontece aonde? Na mente. Então, se Deus é pensamento, logo, pensamento é igual a espírito. Certo? Pensamento é igual a espírito. Ou seja, quanto mais racional eu for, mais espiritual eu serei. A nossa fé não é uma fé alienada, uma fé idiotizada, dos olhos fechados, do levantar a mão, do arrepio, aleluia. Não! Porque quanto mais alienado eu for, menos eu penso. Quanto menos eu pensar, menos divino eu serei. Porque o que nos iguala a Deus é o nosso intelecto. Nós criamos isso. Essa ideia de criar é divina. E só o ser humano faz isso. Um cavalo, um cachorro, um macaco não cria. Ah, não, mas a aranha ela faz uma teia. Mas ela só pode fazer aquela teia. Ela não consegue fazer outro tipo. Então, como dizia Lutero, o pior dos artesãos é o melhor tecelão. Tece melhor do que uma aranha, porque a aranha só sabe, ela já nasceu sabendo. Esse papo de, eu gostaria de ser livre como um pássaro. Pássaro não é livre, porque pássaro só pode voar. Pássaro não pode fazer outra coisa. Você não vai ver um pássaro e falar assim, não, hoje eu vou de ônibus para casa. Eu não estou afim de voar, não. Vou andando. Não. Nós somos livres para fazer o que quiser, para ser o que quiser. É isso que nos iguala a Deus, a liberdade. É isso que nos deixa divino. E a religião, ela o tempo todo quer cercear, quer nos tirar essa nossa liberdade. E como? Fazendo-nos nos pensar cada vez menos. Porque se Deus é pensamento, e se Ele soprou em nós o seu espírito, ou seja, suas ideias, cada vez que eu penso, eu manifesto a Cristo. Cada vez que eu penso, o verbo se encarna. E olha só que interessante, porque isso não é da minha cabeça. A Bíblia diz que João Batista, ele veio preparar o caminho de Jesus. Está lá no Evangelho de João 6:63. Ou você pode ler lá no livro de Atos dos Apóstolos 13:24, que diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E olha que loucura, a palavra arrependimento é igual metanoia, que quer dizer mudança de mente. Então João Batista vem falando assim, é o seguinte:
arrependei-vos, ou seja, muda a sua maneira de pensar. Porque Jesus está vindo aí com um novo conceito de sociedade, um novo conceito de civilização, um novo conceito de política, um novo conceito de vida. Só que para isso você precisa mudar a maneira de pensar. Para você receber a Cristo, para você entender quem é Jesus, você precisa mudar a sua maneira de pensar. E Jesus continua pregando esse evangelho. Jesus diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Só que num plano de domínio, num plano de governo. A sociedade vivia uma crise, como eu disse, oprimida por Roma. Roma tinha um governo corrupto. E viu que o negócio estava se perdendo, e ela entendeu que se usasse a religião era mais fácil para governar. Era mais fácil governar com medo do que com a espada. Ela entendeu rápido. E Constantino, o imperador pagão, agora ele decreta cristianismo como a religião oficial. E agora, como um mero plano de domínio, de governo, ele troca a ideia de arrependimento para confissão. E agora todo mundo tem que confessar os seus pecados para serem perdoados. E por que isso? Porque instala-se uma igreja agora em uma cidade, e todos vão lá dizer os seus erros, os seus pecados para a igreja. E agora está todo mundo na mão da igreja. Porque quem vai se levantar contra a igreja se ela sabe dos meus podres? Se ela sabe das minhas coisas erradas? Eu vou lá e confesso que eu roubei o delegado. Sou um fazendeiro. E aí sabe o que acontece? Passa um tempo, vem o padre e fala: a gente está precisando aqui de umas terras para a arquidiocese, tadinho. Eu falo: não tem como. Tá bom, então eu vou pedir para o delegado. Opa, calma. Então, quem vai se levantar agora contra... Quem vai lá falar alguma coisa? Porque se está todo mundo na mão. E aí a igreja protestante vem com essa ideia de que para você confessar o seu pecado, para você ser perdoado do seu pecado, você precisa confessar. E aí pecado confessado é pecado perdoado. Ó, fulano foi pego lá, roubando, adulterando. Ah, mas ele não se arrependeu porque ele não confessou. A gente ligou agora, não houve arrependimento porque não confessou, foi descoberto. Mas arrependimento quer dizer mudança de mente, maneira de pensar, não é remorso. Tiago diz o seguinte: confessais as vossas culpas uns para os outros, para que sejais sarados. Então, a confissão é para haver cura. Por quê? O que é mágoa? Mágoa significa má água, ou seja, água parada. Quando a gente fala de água, a gente fala de palavra. Eu tenho palavras dentro de mim que precisam ser colocadas para fora. Ela não pode ficar parada ali. Ela precisa se movimentar. E se eu fico com aquelas palavras paradas, ela vai criar bicho. Porque a água parada apodrece. Eu fico com uma água parada, ela fica mal aqui. Eu fico com uma má água. E se eu não pôr para fora, ela vai criar uma raiz de amargura aqui. Então, o confessar não tem nada a ver com pecado. Tem a ver com cura. Eu tenho águas, eu tenho palavras aqui que eu preciso pôr para fora. E aí eu serei curado. O que perdoa pecado é o sangue de Cristo. É o sacrifício dele na cruz. Porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo e a gente não fez nada para receber esse pecado, assim como por um homem agora sai o pecado do mundo e a gente também não precisa fazer nada para ele sair. A gente só precisa mudar nossa maneira de pensar. Porque a Bíblia diz: assim como você imagina em sua alma, assim você será. Então me falaram: você é um pecador, tem uma natureza pecadora, eu vou receber isso. Só que agora eu recebo uma outra informação. E essa outra informação é: Cristo acertou e tirou o pecado do mundo. Você não é mais pecador. E eu preciso agora mudar a minha maneira de pensar.
mudar a minha forma de pensar, ter uma metanoia. Paulo fala assim, Romanos capítulo 12, ele diz assim: ei, irmãos, eu rogo-vos que vocês não tomem a forma desse mundo, não se conforme, não viva dessa maneira, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que você conheça qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que cristianismo sem ação não é cristianismo. Cristianismo sem manifestar, sem vibrar, não é cristianismo. A Bíblia conta que Pedro, e é uma passagem bem conhecida, estava num barco junto com vários outros discípulos. E de repente vem uma tempestade. E eles acharam que iam morrer. Ficaram desesperados. E nisso Jesus vem caminhando sobre as águas. E aí Pedro diz assim: ei. E Jesus grita, olha que loucura. Jesus grita assim: não temais, tende bom ânimo. Lembra que ânimo quer dizer pensamento. Ânimo vem de psique, que foi para alma, e psique é a mente. Então Jesus diz assim para os discípulos: ei, não temais, tende bom pensamentos, tende bom ânimo, ele diz. Sou eu. Não pense de acordo com a circunstância. Não pense de acordo com a situação. E aí Pedro fala assim: é você? É. Então venha. Se for tu mesmo, deixa eu ir contigo, então venha. E Pedro vai e desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. E aí a Bíblia diz que fora do barco o vento era forte. Por quê? Porque o barco era uma estrutura. Então quando o vento vem, ele bate na estrutura e é confortável, a estrutura nos protege. A estrutura, ela nos dá uma estabilidade, ela nos dá uma segurança. Porém, eu sou refém dela. E aí Pedro agora então, quando ele começa a entender que no reino de Deus é diferente as coisas, ele sai da estrutura. Só que quando sai da estrutura, o vento fica mais forte. O vento, ele vem mais forte. E o vento vem forte de uma maneira que ele tenta entender o que está acontecendo. E a Bíblia diz que Pedro, discernindo o vento. A palavra discernido no original ali é beplo, que quer dizer compreendendo, entendendo com a razão. Como que Pedro vai discernir isso? A partir daquilo que ele tem dentro dele. A partir do que ele viu, do que ele viveu. Então Pedro está em cima do mar. E Pedro, ele é pescador. Família de pescador. Ele entendia tudo de água. Pedro olha e fala: impossível. Eu sou sólido, a água é líquida. Impossível andar sobre as águas. Então o entendimento de Pedro estava corretíssimo. O intelecto dele estava perfeito. Só que, lembra a frase que Jesus disse antes? Tem de bom ânimo, ou seja, tenha um novo pensamento. Metanoia, converta-se, Pedro. Mude a sua maneira de pensar. Você não vai viver o sobrenatural pensando natural. Você não vai cumprir a vontade de Deus para a terra pensando da maneira que a terra colocou você para pensar. Existe um sistema, existe uma estrutura, um sistema. E o sistema fala assim para você: é o seguinte, você vai viver para mim. E eu estou precisando hoje de oceanógrafo. E você fala assim: vou procurar uma profissão. O que está dando mais dinheiro? Ou seja, o que o sistema está precisando? Ele precisa de oceanógrafo. É o que eu vou pagar mais. Eu estou precisando disso, eu vou te pagar bem. Só que eu fui chamado para ser flautista. Não, mas se você for tocar flauta, meu amigo, sinto lhe informar, mas vai ser difícil, porque eu não estou precisando de flautista. Não estou dizendo que não exista flautista que viva bem, mas vai ser difícil. O sistema diz assim: ó, eu estou precisando de médico, vou pagar bem para médico. Não, mas eu fui chamado para ser carpinteiro. Não, então você vai ganhar pouco, porque eu não preciso disso.
E para você então cumprir a vontade de Deus na sua vida, algumas vezes você vai ter que ir fora da estrutura, fora do sistema. E lá o vento é forte, lá o vento é contrário. Porém, se a gente mudar a nossa maneira de pensar, o impossível vai acontecer. Jesus não tinha poder nenhum na época dele. Autoridade sim, mas poder não. Quem tinha poder era Pilatos, era Herodes, era Roma. Tanto que ele morreu. Só que ele tinha autoridade. Então não é de poder que a gente precisa. Não é de poder para fazer algo acontecer. É de autoridade, de consciência, para mudar uma história. A autoridade vem da nossa consciência de saber quem somos, não do poder que temos. Porque Cristo, sabendo quem era, ele abriu mão de todo o poder. Escolheu um povo que não tinha poder. E ele diz: eis que vos dou autoridade. Não poder. E muitas vezes a gente está querendo poder, sem entender o propósito. E aí acontecem essas aberrações que nós estamos vendo hoje. Homens e mulheres que foram levantados para representar Deus no nosso congresso, nas nossas igrejas, nos nossos teatros, nos nossos cinemas, só que estão encantados com o poder, deslumbrados com o poder, e quando não entende o propósito, usa para si próprio. Corrupção. E aí então, olha só que interessante. Jesus segura na mão de Pedro, levanta ele e fala: ô Pedro, homem de pequena fé, por que duvidastes? E agora olha que interessante, a Bíblia diz que a fé é o conhecimento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Fé é conhecimento, não é isso que a Bíblia diz? Fé é a certeza, não é isso que a Bíblia diz? Fé é a certeza. Ou seja, fé é uma virtude cognitiva. Fé é racional. A Bíblia diz isso. Fé é a certeza. Certeza, virtude cognitiva. Certeza vem de conhecimento. Eu tenho certeza daquilo que eu tenho conhecimento. Não é um conhecimento empírico. Do tipo que vamos fazer esse chá de hortelã que eu sei que é bom para dor de barriga. Não é um conhecimento científico. Eu coloco esse copo no fogo, esquento aqui, e quando chegar a 100 graus Celsius ele começa a ferver. E se eu fizer isso 100 vezes, eu vou entender que é assim. Isso é ciência. Eu analiso, observo, comparo e concluo. Não é esse tipo de conhecimento. Fé não é, isso é ciência. Fé não é o tipo de conhecimento daquele que matemática. Se eu pegar a soma dos cateto do quadrado é igual à hipotenusa de um triângulo de 90 graus. Isso é certeza, mas é matemática. Isso não é fé. Não é um silogismo filosófico, que eu digo assim, todo corintiano é bonito, logo todo bonito tem que ser corintiano. Não é silogismo. Então que certeza que é essa? É uma certeza de um conhecimento, só que um conhecimento que vai além da racionalidade. Um conhecimento que chega a ser uma espiritualidade racional. Por quê? Eu tenho certeza que Deus é real. Então me prova, não tem como. Isso é fé. Fé é uma certeza que não se prova. É um conhecimento que não se prova. Mas é um conhecimento. Eu conheço por quê? Porque eu já tive vários e vários livramentos, comprovações que Ele é real. Não só eu, como todo mundo aqui. Só que não é algo de olho fechado. A gente acha que
Ser cristão é só quando está lá tocando o louvor, você fecha os olhos e levanta a mão, quero te conhecer. Só que quando acaba aquele momento, você sentado comendo pizza e na comunhão, você acha que ali não tem nada a ver. A gente acha que ser cristão eu vou lá doar sopa para os moradores de rua. Só que a gente acha que levar o lixo em casa, para fora, ou ajudar a mãe e o pai no serviço de casa, não tem nada a ver. A gente acha que ser cristão é a gente fazer jejum, a gente orar, a gente ler a Bíblia, e a gente acha que pagar os impostos, cumprir com a palavra, ser verdadeiro, não tem nada a ver. O que nós temos de espiritual para oferecer para Deus? Vamos pensar um pouco. O que podemos oferecer para Ele? É a nossa humanidade. Paulo diz assim: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. É na razão. É na razão que a gente vai escrever uma história. É na razão que a gente vai mudar o lugar que nós estamos. Porque eu não creio que o Brasil vai mudar e nem que o mundo vai mudar. Eu creio que vai piorar. Eu creio que não tem jeito esse país. Eu creio que não tem jeito o mundo. Porque é isso que a Bíblia diz. Porém, nós somos chamados não para dar jeito no país ou no mundo. Nós somos chamados para viver com jeito. Num país onde não tem jeito. A gente foi chamado para ser referência. Não solucionadores. Ser referência de como se vive em um país que não tem jeito. Ser referência de honestidade aonde vive-se com corrupção o tempo todo. Nós somos chamados para ser referência de ser santo aonde se vive num lugar profano. Não é que todo mundo vai ficar santo. Não. Mas você vai ser uma referência. É disso que o Brasil precisa. De referências. E se mudar, glória a Deus. Porque Jesus não mudou a história dele. Quando ele chegou, o contexto, ele mudou a nossa. Ele mudou a história no todo. Não no círculo. Então eu acho que algumas vezes a gente fica imaginando algo surreal. Achando que a mudança, a revolução vai vir do céu com cavalos e anjos. Não! A revolução vem quando você sobe no elevador e diz bom dia para o seu vizinho. Quando no trânsito você permite que alguém entre na sua frente. Quando no colégio o professor fala que seu filho fez isso, isso e aquilo, e você não vai brigar com o professor. Você vai brigar com seu filho. Porque não tem como a gente avaliar uma aula pelo aluno. É impossível. Por quê? Porque a aula, algumas vezes, ela confronta o aluno. A aula é avaliada pela aula. Pela ementa, pela matéria, como o professor explanou, como o professor passou. Não pelo aluno. Porque se a aula tirar o aluno da zona de conforto, muito bem, ele pode falar, não gostei dessa aula. Cristo veio nos dar uma aula. E nós colocamos ele na cruz e matamos ele, porque nós não gostamos da aula dele. Se fôssemos avaliar Cristo pela aula dele, Cristo nunca daria aula mais, nenhuma escola. Porque se sua aula confortar a todos, reveja. Porque ninguém aprendeu nada então. Nós precisamos sair da zona de conforto. Precisamos caminhar. Porque olha que interessante. Cristo confiou a nós o legado de trazer o reino de Deus. Porque ele disse, o reino de Deus já chegou, está dentro de você. Ou seja, aonde eu chego, chegou o reino. Só que isso eu vou fazer pensando. Não fechando os olhos. E eu não sou contra o fechar os olhos, o reteté, o pentecoste, nada disso. Sou pentecostal do mistério, do manto, gosto desse negócio.
Gosto. Mas isso não é espiritualidade. Isso é carnalidade. O espiritual é quando eu penso. Porque é o que me aproxima de Deus. Não, vamos lá, vamos pensar comigo. Ó, pensa comigo. Quando você vai lá no jogo do Corinthians e ele faz o gol, gol! Você está espírito da carne ou no espírito? Você vai lá no bailão, lá no furiquinho não, no furiquinho não. O que é gente boa vai morrer do coração. Você está na carne ou no espírito? Você vai lá na balada. Está na carne ou no espírito? Você recebe uma notícia boa. Você vibra, pula. Olha só, os discípulos falaram assim, Jesus, é o seguinte, tem um monte de lei aí. Vê os 10 mandamentos, o negócio está difícil. Resume para nós aí, dá um resumão, um bagulho simples. Para a gente, viver esse negócio aí na boa. Jesus fala assim, ó, é o seguinte. Vou resumir tudo esse negócio aí, para ficar moleza agora. É só 2. Pega tudo essas leis, esses mandamentos, negócio, joga tudo fora. Não tem nada a ver isso aí. Só 2 mandamentos. O maior mandamento de todos é, ouve, ó Israel, amará o seu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Disso acabou, velho. Olha que loucura, a palavra força, na sua etimologia significa emoção em ação. A palavra força, na sua etimologia, significa emoção em ação. Então vamos ler o texto que Jesus está dizendo. Amará o seu Deus com toda a sua emoção. Aquele rapaz estava emocionado. É isso mesmo. É a minha emoção que eu entrego para ele. É a minha razão. Eu não consigo gritar só se eu sentir um arrepio. Só se Deus me tocar, eu falo. Então para que você quer que... Pensa comigo. Eu escrevo aqui, ó. Não, um Deus desse, um Deus que pede adoração não merece ser adorado. Um Deus que te toca para servir a Ele não merece ser servido. Como eu vou chegar aqui com um bilhete, escrever um monte de coisas boas sobre minha pessoa e entregar e falar, leia aí para mim. E você, olha só. Muito obrigado, não precisava. Qual é a lógica de Deus tocar em mim para eu adorar Ele? Não. Eu adoro Ele, é consciente. Alessandro, quer dizer, quando você dá uns gritos na igreja lá, é consciente, é na carne. Porque é a carne que eu tenho que oferecer para Ele. É o meu natural, é quem eu sou, é minha emoção. É meu grito, é meu choro, é meu pulo, é minha dança. É minha raiva, é minha ira, é meu amor, é minha alegria. É o meu natural. É o meu protesto, é minha greve. É dizer que eu não concordo com a injustiça. Se Deus concordasse, não tirava o povo do Egito. Deixava eles lá, só abençoava eles lá no Egito. Não, Deus tirou eles de lá. Levantou um povo que estava sendo opresso, oprimido. Saiu. E eu creio que aqui existe Moisés. E Moisésas. Ou seja, libertadores e libertadoras. Eu creio também que existe um povo que já está do seu lado faz tempo, precisando dessa liberdade. Só que a gente está espiritual demais para entender que é no natural que a gente vai mover. Ser espiritual nada mais é do que você ser racional. E na minha racionalidade, eu espiritualizo a minha vida. Preste atenção. O profeta Joel diz, nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda carne. Ele está na carne, é isso mesmo, eu estou na carne. Agora quando a gente fala para um crente assim, irmão, você está na carne, parece até que é um pecado, parece que até que eu estou ofendendo. Mas o que nós temos de espiritual para oferecer para Deus? Se Ele é Espírito, e a Bíblia diz então, verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só que nós entendemos que o espírito é o intelecto.
É a mente. É o pensamento. É o pensamento. O pensamento é divino. É de onde esse pensamento? Se não é de Deus. Ah, Alessandro, não acredito que está falando que... Está bom. Então seu pensamento vem da onde? É do céu. É divino. Quanto mais pensamos, mais nos igualamos a Ele. E aí, quando a gente vai para um culto e está aquela presença gostosa, aquela coisa, aquilo é emocional, é a nossa emoção, é a nossa carne. E não é errado, entenda, não estou dizendo que é errado. Temos que nos emocionar, porque Jesus falou, ame o seu Deus com toda a sua força. A palavra força é emoção e ação. Ou seja, se emocione mesmo. Vibre, dance, pule. Porque a gente adora a Deus no espírito. A gente louva na alma. Só que a gente celebra com o corpo. Nosso corpo celebra a Deus. Então, para a gente conseguir mudar essa história, escrever uma história, a gente precisa voltar a pensar. Ou seja, mudar a maneira de pensar. Uma metanoia, uma mudança de mente. E parar de começar a entender as coisas da ótica que nós já conseguimos, já entendíamos. E voltar a entender as coisas da ótica das Escrituras Sagradas. Como voltar, Alessandro? Porque essa é a nossa origem. Ninguém vai para o céu. A gente volta para lá. Nós somos do céu. Estamos aqui na terra mostrando como que um cidadão celestial vive. E quando a gente cumprir a nossa missão, o nosso propósito, a gente volta para casa. E quem disse isso não fui eu, foi Jesus. Ele disse assim, eles não são do mundo, assim como eu também não sou. E assim como o Senhor me enviou, Pai, eu os envio também. E peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. E o tempo todo a gente quer fugir do mundo. O tempo todo a gente quer fugir do sistema, da sociedade. Ô irmão, não se envolva. Eu não concordo que a igreja se envolva com política. Não, irmão, não se envolva nisso. Não! Você foi feito para estar aqui, na terra, no mundo. Você foi feito para representar. Cristianismo não é quem vai para o céu, mas é quem traz o céu para a terra. A gente tem que parar de querer levar as pessoas a Cristo. Pare com esse negócio de levar as pessoas para Jesus. Eu vou levar para Jesus. Não! Leve Jesus até ela. Jesus em você, a esperança da glória. Então eu não tenho que levar a pessoa até, porque a gente faz assim, ó. Eu pego a pessoa, levo até Jesus, coloco lá e falo, Jesus, agora se vira, cuida aí. Seu problema é seu. Não! Eu levo Cristo até ela. Eu represento Cristo. Eu manifesto a Cristo. Enquanto a gente não entender que Cristo não é um amuleto, Cristo não é um santinho que a gente coloca ali na parede, vem, dobra o joelho, oh Jesus, me ajuda, por favor, vai Jesus, vai. Não tem diferença nenhuma de qualquer outro amuleto. Cristo não é um gênio da lâmpada. Os discípulos passaram essa mesma crise que nós. Quando eu digo nós, toda a sociedade que se diz cristã. Por quê? Porque eles entenderam muito bem Deus com eles e Deus por ele. E isso para nós está tranquilo. Nós já entendemos Deus por nós, Cristo por nós e Cristo a favor de nós. A gente vai ter um problema difícil. Jesus, vai na frente. Vai ter uma reunião complicada. Jesus, vai na frente. A gente, Jesus, se não estou com Jesus ali, meu Deus. A gente vai, quase sofre um acidente. Glória a Deus que Jesus salvou, estava comigo. Se Deus não estava comigo, isso está resolvido. Só que essa manhã, eu quero nos convocar, fazer uma convocação, para a gente agora manifestar Cristo através de nós. Já entendemos Cristo em nós, Cristo por nós.
E agora vamos revelar Cristo através de nós. Então vamos parar de levar as pessoas para Jesus. E vamos levar Jesus para as pessoas. Através das nossas vidas. Para a gente finalizar. A ideia de espiritualidade paranormal é que é o mais normal que você é. O quanto mais natural você for, mais espiritual será. Porque a espiritualidade, ela foi a essência que nos criou. Foi a essência que nos fez. Deus é espírito, e Ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então não vamos mais querer fugir da nossa natureza humana. Não vamos mais querer fugir da nossa humanidade terrena, não. Porque é no meu trabalho, é como enfermeira, é como padeiro, é como vendedor, é como pastor, é como médico, é como engenheiro, é ali, sendo humano, que eu manifesto a Cristo, que eu revoluciono, que eu mudo a história. Estamos aí vivendo uma revolução que não tem nome e não tem dono, não tem controle, está todo mundo perdido. Isso que está acontecendo é um grito de ei, dá uma direção, a gente não sabe o que fazer. Que tal nós tomar a rédea dessa situação e falar: eu sei, vem comigo, segue-me, aonde eu estiver, sendo quem eu sou, fazendo o que foi feito para fazer. Eu acho que o dia que a gente entender que o céu não é um lugar, mas é um estado que eu posso trazer aqui e agora. O dia que a gente entender que eu não fui feito para sair dessa terra, eu fui feito para viver nela, eu acho que tudo vai mudar. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração com você. Pai, a sua palavra foi pregada, e tudo quanto o Senhor trouxe ao meu coração, eu falei ao seu povo. Pai, sei que algumas vezes não entendemos, não compreendemos, ó Pai querido, que o ser espiritual é ser racional, que a espiritualidade ela está no paradoxo. Pai, eu creio que a sua verdade ela é viva e eficaz. Eu creio que a sua palavra é poderosa, Pai, e ela é poderosa para separar junta medulas, ela é poderosa para entrar na nossa alma, na nossa mente, transformar o nosso entendimento. Que essa manhã o Senhor possa encontrar em nós, ó Pai queridos, homens e mulheres dispostos a tomar a rédea dessa revolução, a tomar o controle dessa situação, e que nós venhamos agora colocar o nome nesta tal pós-modernidade, e de repente colocar o nome da época da espiritualidade. Se nós nos levantarmos como homens e mulheres espirituais, marcharmos nessa terra, talvez não veremos, mas daqui a algumas gerações eles estarão falando assim: ali no século 21 era a época da espiritualidade. Passamos da pós-modernidade para a espiritualidade. Um grupo de jovens, um grupo de pessoas doidas se reunia no cinema, se reunia na casa, se reunia nas praças. Eles mudaram, escreveram uma história. Como? Vivendo nas faculdades, vivendo nos hospitais, vivendo nas escolas, nas ruas, na vizinhança. Sério. E os cultos eram nas aulas, os cultos eram na cirurgia, os cultos eram no cabeleireiro, os cultos eram numa reportagem na TV. Lavassura, la caia, sora, la mandarás. Ela narraçaie que eu assou, revebiquini ocai. Ridio se que eu exer, que andava se que eu amanduribiosa.
Dura de Kawaser, Kentou, Evide Kiosai. Foi o maior avivamento que já houve na história. E foi um avivamento que não existiu em 4 paredes. Foi um avivamento que não veio de um templo, não. Foi um avivamento que veio dentro dos ônibus. Um avivamento que aconteceu dentro das creches. Um avivamento que aconteceu nas padarias, nos mercados, nos açougues, as escolas. Um avivamento que escreveu uma história, mudou uma geração. E foi um avivamento espiritual que não foi nada mais do que uma vida terrena, uma vida humana. Um avivamento do paradoxo. Aradakala vassoura da Kawanarás. Lederga flasekevial adakawasai. Nurabadakawasov andebedukias. E olha que interessante. O próprio Jesus dizia: esses sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem, aos que entenderem, não é o que sente, não é aquele, ai, eu preciso sentir um arrepio, aí eu vou falar outras línguas, eu preciso sentir um arrepio, não, então aqueles que creem. Eu entendi, eu criei, não sinto, mas não é sentir, é crer. Então se você crê, eu declaro, seja cheio do Espírito Santo. Tome posse do poder que Ele nos concedeu. Ele disse: eu irei ao Pai, mas eu concedo a vocês o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas estará em vós e habitará em vós para sempre. É o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Ele está em nós. Ele está em nós. Assim como você vai no médico, o médico diz assim, ó: não, você está com uma gripe, você não vê ela, você não entende. Mas você ali, ó, naquele momento já começa a tossir. Ah, não, você está sarado. E de repente você ainda está com uma dor. Você teve não, já sarou, essa dor vai passar. Você ainda continua com a dor, mas você recebe aquela palavra do médico. Você crê nela e você sara. A Bíblia diz assim: se você crer, você vai falar em outras línguas, receberá poder para ser testemunha. E essa manhã Ele vai nos dar poder para vivermos naturalmente a nossa espiritualidade humana. Espírito Santo, por gentileza, a cada um aqui nessa manhã, toque-os de uma maneira especial. Toque-os de uma maneira especial. Toque-os de uma maneira especial. Ei, é Ele aí, Ele está tocando. Eu tenho um mistério com o Espírito Santo. Algumas vezes Ele vem como uma brisa suave, passa na minha nuca, passa entre meus dedos, no meu braço. Ele está passando aqui. Ele está tocando pessoas neste lugar aqui. Ele está te capacitando, te enchendo, te envolvendo, para você ser natural, para você ser espiritual na sua humanidade. Ei, lacauasegue andaravas, lecouve andebe antou e que o esse, lavurgue bedeu a cauasaia canurikiosa. Espírito Santo, toca-os.